Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Damasceno e nesta videoaula daremos seguimento ao nosso curso de circuitos elétricos, hoje tratando sobre transformação de fonte. Espero que você tenha um bom aproveitamento. Então vamos lá, vamos começar. Teoremas de circuitos. Então, dando seguimento a esse módulo que trata sobre teoremas de circuitos, hoje, especificamente, vamos falar um pouquinho sobre transformação de fonte, mais uma alternativa, uma opção para que a gente faça análise de circuito. Lembrando da importância de você conhecer na profundidade cada um desses teoremas, já que muitos dos circuitos a serem analisados, de repente ele vai ter uma forma mais fácil de ser desenvolvido por um teorema do que por outro. Então é importante você dominar cada um desses teoremas, tá bom? Então vamos lá. A transformação de fontes é outra ferramenta que ajuda a simplificar circuitos elétricos. Então, o objetivo principal de estudarmos esses teoremas é esse aqui, ó, simplificar circuitos elétricos, tá? Porque, como já foi dito anteriormente, a gente vai se deparar muitas das vezes com circuitos de complexidade elevada, né? Então, à medida em que a gente domine os teoremas, você vai ter condições de, para cada situação, escolher o teorema mais adequado, tá bom? Então, fundamental para esse tipo de ferramenta é o conceito de equivalência, tá? Então, precisamos, digamos assim, ter em mente o que seja equivalência. Um circuito equivalente é um circuito cujas curvas características de tensão corrente, VI, são idênticas à do circuito original. Logicamente, o resultado que você vai implementar no circuito, essa alteração, essa transformação, não vai alterar a essência do circuito original, porque senão não teria sentido de você fazer uma transformação. Continuando, é conveniente em análise de circuitos sermos capazes de substituir uma fonte de tensão em série com um resistor por uma fonte de corrente em paralelo com um resistor, ou vice-versa, conforme apresentado na figura a seguir. Então, um dos objetivos é justamente esse. Aqui já está dizendo o foco principal. Quando eu tenho uma fonte de tensão em série com resistor, eu posso converter essa fonte de tensão com esse resistor numa fonte de corrente em paralelo com esse mesmo resistor, tá bom? A gente vai detalhar isso em seguida. Então temos aqui, uma fonte de tensão em série com resistor, aqui nos terminais A e B. Isso aqui é equivalente a esse outro circuito, onde eu vou ter aqui uma fonte de corrente em paralelo com esse mesmo resistor, tá? Então, aqui nos terminais A e B, eu tenho, digamos assim, o resultado é o mesmo do apresentado aqui com a fonte de tensão em paralelo em série com o resistor. Então, transformação de fontes independentes. Detalhe aqui, fontes independentes. Qualquer uma dessas substituições é conhecida como transformação de fonte de tensão para a fonte de corrente ou vice-versa. Continuando, aqui novamente a imagem e a definição para a gente definitivamente guardar. Transformação de fontes é o processo de substituir uma fonte de tensão, Vs, no caso, em série com um resistor R, por uma fonte de corrente, IS, em paralelo com um resistor R ou vice-versa. Então, aqui temos a definição clássica do que seja transformação de fonte. Então, os dois circuitos da figura acima são equivalentes, desde que tenham a mesma relação tensão-corrente nos terminais A e B, como já havia informado anteriormente. Então, a relação tensão-corrente aqui entre A e B, para as duas situações, para a fonte de tensão em série com resistor e fonte de corrente em paralelo com o mesmo resistor, tem que ser a mesma.
é fácil demonstrar que eles são de fato equivalentes. Se as fontes forem desativadas, a resistência equivalente nos terminais A e B em ambos os circuitos será R. Ou seja, eu colocando aqui, substituindo essa fonte de tensão por um curto, e aqui essa fonte de corrente por um circuito aberto, o que eu vou enxergar aqui no terminais AB é a mesma resistência R, tá? Tanto de um quanto para o outro. Da mesma forma, quando os terminais AB forem curto-circuitados, a corrente de curto-circuito, short circuit, fluindo de A para B, é ISC, que é igual a VS sobre R. Aqui, ó. Se eu curto-circuitar AB, ok? Essa corrente de curto-circuito vai ser o VS sobre o R. Então, é como se eu tivesse um circuito simples, né? Alimentando um resistor somente. Tá bom? VS sobre R. Que seria essa corrente de curto-circuito. No circuito do lado esquerdo, como eu já falei. ISC igual a IS. Tá? Se eu colocar aqui em curto-circuito, logicamente que essa corrente S ela vai passar pelo curto-circuito e não pelo resistor R, né? Logicamente, como já aprendemos anteriormente. Então, para o circuito da direita, né, da fonte de corrente, curto-circuitando AB, e S vai ser igual a corrente de curto-circuito. Então, assim, eu tenho que VS sobre R, que é a minha corrente de curto-circuito, é igual a minha corrente, né, da fonte de corrente, IS. Para que os dois circuitos sejam equivalentes, tá? Isso tem que acontecer, tá bom? VS sobre R tem que ser igual a IS. Portanto, a transformação de fonte requer que VS igual a ISR, ok? Ou IS VS sobre R, como já mostrado aqui em cima. A transformação de fontes também se aplica a fontes dependentes, desde que tratemos adequadamente a variável dependente. Então, vamos ver. Como mostrado na figura a seguir, uma fonte de tensão dependente em série com um resistor pode ser transformada em uma fonte de corrente dependente em paralelo com o resistor ou vice-versa, em que garantimos que VS igual a ISR, como vimos, e IS VS sobre R, como já visto anteriormente. Então, aqui com a fonte dependente, VS, em série com o resistor R, também posso transformar essa fonte dependente numa fonte de corrente em paralelo com o mesmo resistor R. Transformação de fontes dependentes. Assim como na transformação estrela-triângulo, já visto, né, em videoaulas anteriores, já estudada, né, uma transformação de fontes não afeta a parte remanescente do circuito. Não altera, digamos assim, o circuito como um todo, né? Ele só vai modificar aquela parte ali com o intuito de quê? De facilitar a análise desse circuito. Porque se não for, digamos assim, facilitar, não tem sentido você fazer a transformação. Vamos já conversar aqui no início dessa aula. Quando aplicável, essa transformação é uma poderosa ferramenta que possibilita manipulações de circuitos para facilitar a análise deles, como já falamos aqui, somente para deixar registrado. Entretanto, devemos ter as seguintes questões em mente ao lidarmos com transformação de fonte. Então, vamos aos pontos de atenção. 1. Observe nas figuras mostradas, faltam essa, que as setas da fonte de corrente estão voltadas para o polo positivo da fonte de tensão. Muito importante isso, tá? A seta da fonte de corrente apontada para o polo positivo da fonte de tensão. Note nas equações mostradas que a transformação de fontes não é possível quando R igual a zero, que é o caso de uma fonte de tensão ideal. Mais um ponto interessante. Entretanto, continuando, né, para uma fonte de tensão não ideal, ou seja, R diferente de zero, isso, né, é válido.
De forma similar, uma fonte de corrente ideal, ou seja, com R igual a infinito, né, a resistência altíssima, não pode ser substituída por uma fonte de tensão. Então, pontos de atenção aí no caso. Vamos ao exemplo, né? Use transformação de fontes para determinar V0 no circuito da figura abaixo. Aqui nós temos o circuito, né? Duas fontes independentes, uma de corrente e uma de tensão. Então vamos lá. Solução. Primeiro, transformamos as fontes de tensão e de corrente para obter o circuito da figura a seguir. Então vamos fazer as transformações propostas. Então, vamos retornar aqui só para a gente enfatizar. Temos aqui essa fonte de corrente em paralelo com esse resistor. Então, eu vou fazer essa transformação dessa fonte de corrente em paralelo com o resistor de 4 ohms. Tá? Logicamente que a minha tensão vai ser de 12 volts, vai ficar em série com esse resistor de 4 ohms. E também tenho aqui a fonte de tensão em série com esse resistor de 3 ohms. Transformando essa fonte de tensão em uma fonte de corrente, vou ter uma corrente igual a, com valor 12 dividido por 3 dá 4 amperes, né, apontado para cima, né, como a gente viu nos casos, a sugestão. E em série, em paralelo com o resistor de 3 ohms. Observe que a setinha está para baixo, né? Então, é importante a gente observar como vai ficar, como foi dito ali na indicação dos casos, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, a setinha está apontando para baixo, então, ó, o positivo da fonte de tensão tem que estar aqui embaixo, ó, tem que estar seguindo aquela orientação. Em série com o resistor de 4 ohms. Aqui eu transformei a fonte de corrente em paralelo com o resistor de 4 ohms nessa fonte de tensão em série com o resistor de 4 ohms, com essa, né, indicação de polaridade, menos mais, porque a setinha estava para baixo. Do outro caso, né, eu tenho positivo em cima e negativo embaixo da fonte de tensão, a seta vai apontar para cima, tá? E em paralelo, 4 amperes, né? E aqui 12 volts, né? 4 vezes 3, 12, como a gente falou, e aqui 12 dividido por 3 dá 4 amperes para cima, em paralelo com o resistor de 3 ohms. Beleza? Então agora, o que eu tenho? Esses dois resistores aqui em série, ó, associando em série os resistores de 4 ohms e de 2 ohms e transformando a fonte de tensão de 12 volts, obtemos a figura a seguir. Então, vou transformar novamente aqui essa fonte de tensão em série com resistor de 6 ohms, né, numa fonte de corrente, com o sinal 12 dividido por 6 dá 2 amperes, com a setinha para baixo, em paralelo com o resistor de 6 ohms. Então, tem aqui, ó, setinha para baixo na fonte de corrente, 2 amperes, em paralelo com o resistor de 6 ohms, tá? 4 mais 2, 6. Então, agora, eu posso aplicar aqui a LKT, né? Uma das alternativas, e que vai fazer com que eu encontre os valores de uma forma mais tranquila, tá? Então, agora associamos em paralelo os resistores de 3 ohms e de 6 ohms para obter 2 ohms. Antes, ainda tem essa condição, né? Eu quero V0, então eu tenho aqui esse resistor de 6 ohms com 3 ohms, eu posso realizar para simplificar mais ainda, né, a situação. Tá? Esse produto sobre a soma, né? 6 vezes 3, 18, sobre 9, 18 por 9, dá 2 ohms aqui, que é o resultado do paralelo desse resistor de 6 ohms com o de 3 ohms. Também associamos as fontes de corrente de 2 amperes e de 4 amperes para obter uma fonte de 2 amperes. Ou seja, como elas estão em sentido contrário, né, então, uma menos a outra. Portanto, aplicando transformações repetidamente, obtemos o circuito da figura abaixo. Então, lembrando que na anterior, 4 amperes era para cima e a outra fonte tinha 2 amperes para baixo. 4 menos 2 fica 2 amperes para cima. O paralelo, né, daquele resistor de 6 e 3, aqui 2 ohms. E aqui, a parte que eu preciso, que eu quero calcular, que é V0, se mantém inalterada, né? Ou seja, fica mais tranquilo. Então agora eu posso, né, aplicar
simplifiquei o circuito de tal forma como esse, que fica bem mais tranquilo, né, para você realizar. Aí eu posso fazer de várias formas. Vamos ver qual que eu escolhi. Usamos divisão de corrente, né? Posso fazer divisão de corrente ou lei dos nós, né, também. Aqui no caso, utilizando divisão de corrente, eu vou ter que esse valor de I vai ser igual a esse valor, né, o ramo oposto, 2 ohms sobre 8 mais 2 vezes 2 amperes. I é 2, como eu falei, sobre 2 mais 8 vezes 2 amperes. Fazendo essa operação, né, você vai encontrar 0,4 amperes a corrente que passa pelo resistor de 8 ohms. Eu tenho a resistência, eu tenho a corrente e tenho a resistência, acho o V0. Pela lei de Ohm, né? V0 vai ser 8I, ou 8 vezes 0,4, que vai me dar V0 igual a 3,2 volts. Tranquilo, né? Então, seguindo aqui, de forma alternativa, eu poderia usar outras formas, né? Ali fizemos por divisão de corrente. De forma alternativa, já que os resistores de 8 e de 2 ohms estão em paralelo, eles possuem a mesma tensão V0. É verdade, não é isso? Seria outra forma de você analisar. Portanto, V0 é igual o 8 em paralelo com 2, né, vezes o 2 amperes, que é a corrente que vai passar por esse resultado desse paralelo de 8 e 2. Então, 8 vezes 2 sobre 8 mais 2 está aqui, vezes 2 amperes, que vai me dar o V0. Que é o próprio valor 3,2 já encontrado anteriormente. Então, mais essa possibilidade de você desenvolver. Com isso, né, finalizamos aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de encerrarmos aqui, caso você tenha interesse em contratar aulas, né, particulares, presenciais ou remotas, para essa disciplina de circuitos elétricos ou outras disciplinas de engenharia elétrica, eu deixo aqui o meu contato via WhatsApp e terei imenso prazer em te atender. Tá bom? Desejo a você bons estudos e te espero no próximo vídeo.